Querida Irmandade, vamos ler a palavra que o Senhor trouxe à frente no Evangelho segundo Lucas. Nós vamos ler no capítulo 15. Vamos iniciar a leitura do versículo 11. Vamos ler do versículo 11 em diante. Diz o título: Parábola do Filho Pródigo. Iniciemos a leitura com a ajuda de Deus. E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E, havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E, tornando em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. E, levantando-se, foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu-o o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e, correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa o melhor vestido, e vesti-lhe, e ponde-lhe um anel na mão, e alparcas nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse: veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, instava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos,
sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e achou-se. Amém. A palavra de Deus é um mistério. Nós precisamos entender as coisas de uma forma mais ampla, com foco na vida espiritual. As coisas terrenas são passageiras, mas quando falamos das coisas do Espírito, quando falamos da misericórdia de Deus em favor das nossas almas, isso não tem preço. Enche o nosso coração de alegria quando falamos da graça do Filho de Deus. E se vê claramente que o Senhor Jesus, enquanto esteve ali junto com os discípulos, por onde passava, tinha palavras de vida eterna, de perdão, de compaixão. O Senhor Jesus tinha um amor incondicional pelas pessoas. O seu discurso era leve, de maneira que as pessoas necessitadas procuravam o conselho que saía da boca do Filho de Deus. Neste capítulo mesmo, o Senhor Jesus foi indagado pelos escribas, doutores da lei, pelos fariseus, porque dava atenção a pecadores, a publicanos, aquelas pessoas excluídas da sociedade procuravam o Senhor Jesus e tinha ali um amparo, tinha ali um aconselhamento. O Senhor Jesus sempre olhando almas. E bem-aventurado é você que entrou nesta manhã para buscar uma resposta de Deus. E a misericórdia de Deus está presente no nosso meio. Veja que o Senhor falava por parábolas. O Senhor, em diversos pontos, principalmente nos evangelhos, nós vamos encontrar o Senhor falando através de parábolas, contava uma história e, através daquela história, chamava as pessoas à reflexão e tinha uma mensagem endereçada a cada coração. Cada coração necessitado recebia a palavra do Filho de Deus. E aqui não foi diferente. Ele contou 3 parábolas, mas esta parábola do filho pródigo fala que um homem tinha 2 filhos e o filho mais novo pediu parte da sua herança, pediu parte da sua fazenda, e o pai atendeu e deu a parte do filho mais novo e deu a parte do filho mais velho. Com o passar dos dias, aquele filho mais novo decidiu tomar um caminho diferente. Pegou todos os seus bens
e foi para uma terra longínqua. E diz a palavra que ele desperdiçou tudo que recebeu do Pai. Desperdiçou tudo, gastou tudo de forma indevida, vivendo dissolutamente, vivendo sem regra nenhuma. Vejam como que é um mistério as coisas de Deus. O Senhor, cheio de misericórdia, o Senhor nos dá a oportunidade de fazer escolhas. Nós estamos aqui e ninguém está aqui obrigado. Ninguém está aqui por uma imposição. O Senhor, Ele trabalha dentro do nosso coração. A obra é Ele que faz, é de dentro para fora. O Senhor vai trabalhando e vai modificando a nossa natureza, vai mudando a nossa maneira de pensar, a nossa visão. E esse moço mais novo, ele teve que passar por um processo, vamos dizer assim. Ele fez uma escolha errada e as consequências sempre vêm. Quando alguém faz uma escolha que não é boa, tem uma consequência ruim. Pode ser que demore um dia, uma semana, um ano, pode ser que demore muito tempo, mas a consequência vem. Existe uma relação de causa e efeito, não é verdade? Quando procuramos fazer as coisas de forma acertada, nós com certeza procuramos viver dentro de uma regra e o Senhor nos dá garantias, porque fazemos escolhas boas. Mas aqui, ele fez uma escolha que não era boa. Ele gastou tudo, desperdiçou tudo. E veio uma fome tão terrível na terra que ele não tinha o que comer. E ele buscou trabalho ali. Um daqueles fazendeiros contratou ele: você vai trabalhar aqui pastoreando porcos. Coisa terrível, não é? Coisa terrível. E diz a palavra que ele tinha vontade de comer as bolotas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Veja que sofrimento, que coisa terrível. São os processos que o Senhor permite na vida de cada um. Todos nós, sem exceção, o Senhor vai nos ensinando. Bem-aventurado é você que está ouvindo esta pregação e se sente numa sala de aula. Nós estamos aqui, aleluia, para aprender. Estamos aqui vivendo esse momento e tudo é um aprendizado na nossa vida espiritual. E esse moço, diante de tanto sofrimento, um dia ele falou, ele lembrou da casa do seu pai, da fartura que ele tinha ali na casa do seu pai. Os jornaleiros, os trabalhadores, eles comiam o pão com fartura, eram tratados com dignidade na casa do seu pai. Naquele momento, ele caiu em si e falou, eu vou voltar para a casa do meu pai. Eu vou voltar para a casa do meu pai. Eu não sou digno. Aleluia. Eu errei. Eu pequei contra o céu, contra o meu pai. Mas eu vou voltar na casa do meu pai e vou pedir para que eu seja tratado tão somente como um trabalhador na casa do meu pai. Tenho certeza que vou comer o pão. Tenho certeza que vou sentir a segurança, aleluia, da casa do meu pai.
Irmão, irmã, como é importante estar na casa do Pai. Como é importante sentir essa segurança, a provisão de Deus na nossa vida. O Senhor é aquele que, aleluia, nos dá força para viver, para servi-lo. E vejam que mistério, quando ele fez esse propósito, mostrou aqui um arrependimento. E quando se trata de arrependimento, nós não podemos interferir nessa questão. Essa alçada não pertence a nós, é entre a pessoa e o Senhor. O Senhor conhece o íntimo de cada coração, sabe de que maneira cada um está vivendo. Nós estamos aqui pela misericórdia do Altíssimo. Certo é que o Senhor tem trabalhado nas nossas vidas, reconhecemos a nossa dependência com Deus, mas longe de nós os julgamentos, longe de nós. Essa questão pertence somente ao Senhor. E bem-aventurado é você que está ouvindo a palavra e está sentindo a voz de Deus soar dentro do teu coração. Sentir o Senhor na nossa vida é muito importante. E quando ele fez esse propósito, não pensou duas vezes, tomou o caminho, e quando estava próximo da casa do seu pai, o pai avistou ele. Avistou, aleluia, e o pai correu ao seu encontro, aquele pai cheio de amor, e o amor, aleluia, incondicional. Este é o amor de Deus, irmãos, que não impõe nenhuma condição, é o amor incondicional. O pai correu, abraçou aquele filho que tinha perdido, aleluia. O pai beijou ele e falou: meu filho, aleluia, você está de volta. Pai, pequei contra o céu, pequei contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai, mais do que depressa, veja a reação do pai, pediu ali para os seus criados: traz aqui, aleluia, o melhor vestido, traz um anel, aleluia, para que possa colocar na sua mão. Este anel era um símbolo de pertencimento, é meu filho, aleluia. Coloca nele uma alparca para proteger os seus pés. Pega o melhor bezerro, o bezerro cevado, vamos fazer uma festa aqui. Esse meu filho estava perdido, ele voltou. Esse meu filho, aleluia, estava numa situação difícil, mas ele voltou, está aqui na minha casa. Está entendendo a palavra, irmão? Está entendendo como o olhar de Deus é diferente do olhar do homem? Muitas vezes nós olhamos e olhamos com julgamento, e o Senhor, Ele vai muito mais além. O Senhor, Ele nos enxerga não como coisas, mas como almas. E a tua alma é importante para Deus. O Senhor tem uma promessa na tua vida, uma promessa de salvação. Mas vejam aqui como é interessante essa parábola. Foi feito tudo ali de uma forma, uma alegria. Ali tinha uma festa, todos participaram e todos estavam ali felizes daquela obra. O filho mais velho chegou. O que é que está acontecendo aí? O teu irmão, ele estava longe, ele chegou em casa, o teu pai ficou numa alegria tão grande, aleluia, que mandou pegar o bezerro cevado,
mandou pegar o melhor vestido, o anel da família, mandou calçar as alparcas nos pés do teu irmão, e o teu irmão está aqui. Qual foi a reação? Aleluia, do irmão mais velho. Não é possível isso. Não é possível. Esse meu irmão, eu não vou nem entrar nessa festa. Eu não vou nem participar dessa festa. Depois de tudo que aconteceu, este meu irmão está de volta e tem uma festa. E o pai foi até lá e falou: meu filho, teu irmão voltou. Ele falou com o pai: este teu filho gastou tudo que tinha com as meretrizes e agora voltou, aleluia, e tu recebes ele com uma festa. Eu estou aqui do teu lado tanto tempo, tantos anos, eu não ganhei nunca um cabrito para compartilhar com os meus amigos, e, aleluia, este teu filho recebe uma recepção como essa. Meu filho, este teu irmão, veja que quando ele questionou o pai, ele não falou nem que era irmão dele. Este teu filho, ele não falou, é meu irmão. Este teu filho, o pai retornou para ele dizendo: este teu irmão perdeu tudo o que tinha. Ele perdeu tudo, ele estava perdido, ele estava morto, reviveu, está aqui. Agora você sempre esteve do meu lado, você não desperdiçou a tua herança, você tem a tua herança. Agora, este teu irmão, ele foi agraciado, voltou para minha casa, aleluia, e voltou perdoado. Vejam como o perdão é muito profundo, não podemos questionar. Tem aqui, aleluia, a consequência do erro? Tem sim, não podemos questionar. E principalmente quando falamos do erro, quando falamos de pecado, jamais podemos relativizar, aleluia, este assunto. A consequência existiu, ele perdeu tudo. E ele mesmo fez uma confissão ali diante do Pai: eu errei diante de Deus, errei diante do céu, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o Pai perdoou. Quem é que vai entrar nessa questão? Quem é que vai entrar nessa disputa? O perdão de Deus. E o Senhor, através da palavra, nesta manhã, aleluia, o Senhor reacende a chama da fé dentro do teu coração, aleluia. Você que entrou aqui, você que está ouvindo a palavra, e você está dizendo: aleluia, quanta coisa eu perdi. Quanta situação difícil eu enfrentei. Estou com o meu corpo todo cheio de marcas, quanto machucado, quanta dor, aleluia. E hoje o Senhor fala: fica aqui, aqui é o teu lugar. Receba pelo poder da palavra o perdão de Deus. Está vendo, irmãos? Tem a consequência. A consequência nós não podemos apagar, mas o perdão pertence a Deus. E vejam que o irmão dele, com o coração endurecido, tomado de um ciúme, falou: pera um pouquinho, esse daí, aleluia, esse não merece perdão não. E o pai deu esta lição, aleluia, para o filho mais velho. É o pai que perdoou. É o pai que perdoou. Irmão, irmã,
Será que tem alguma situação difícil e alguém está pedindo socorro, está pedindo misericórdia? Aleluia! Alguém está chorando, e como é bom quando tem, aleluia, através da palavra, um movimento espiritual, uma obra espiritual, que o Senhor aparece numa casa, o que está tudo destruído, de repente o Senhor aparece e começa a fazer um resgate espiritual. Quantos estão vivendo neste mundo pecaminoso, aleluia, nas mãos do inimigo, não conseguem se desvencilhar, seja jovem, seja na fase mais adulta. Quanto caso nós temos no nosso meio? E nós temos que, aleluia, entender que o Senhor está no comando desta obra. É o Senhor. Longe de nós fazer um gerenciamento do que acontece na igreja, mas o Senhor, Ele tem o controle absoluto de todas as coisas. Consequências de um erro, de alguma falta, isto, aleluia, não se apaga. Mas quando falamos do perdão de Deus, da misericórdia de Deus, isto é sublime. Não tem preço. E bem-aventurado é você que está se sentindo agraciado por essa palavra. O Senhor não tem o prazer da perdição de ninguém, não tem prazer, aleluia, na destruição de uma casa. O Senhor quer salvar a todos, mas é importante que haja um arrependimento sincero. É importante que haja um comprometimento com a palavra. É importante que a pessoa, aleluia, reconheça as suas faltas e se endireite na presença de Deus. Porque quando existe esta reflexão por parte daquele que ouve a palavra, o Senhor, Ele vai trabalhando internamente, o Senhor vai trabalhando na vida da pessoa, e a pessoa vai entendendo, a pessoa vai mudando a maneira de pensar, vai mudando as atitudes. Irmão, como é bom ver uma mudança na vida de uma pessoa. Oxalá que nesta manhã o Senhor esteja promovendo muitas mudanças no nosso meio, nas casas, nas famílias, famílias que estão chorando, o Senhor possa com a sua mão forte, aleluia, trazer o filho pródigo, aleluia. A palavra é esta. O Senhor traz à frente que existe o perdão. Não é o homem que controla, não é o homem que se assenhoreia deste benefício. O perdão neste assunto vem de Deus. Quem é que vai questionar o Senhor? Quem é que vai dizer para o Senhor que o Senhor, aleluia, não está certo? Isto seria uma presunção, uma ousadia muito grande, mas bem-aventurado é aquele que entende o operar de Deus, os processos que o Senhor permite na vida de uma pessoa. E tem muitos que até se afastam por falta de maturidade, por falta de uma compreensão maior nas coisas de Deus, na própria palavra. E nesta manhã, o Senhor pode também promover o nosso crescimento espiritual. O Senhor pode nos dar um entendimento maior para que haja maturidade.
Tem pessoas que precisam passar por processos para entender melhor o querer de Deus. Relutam, resistem, mas quando o Senhor tem um plano de salvação, não importa a circunstância, não importa o local, pode ser no cárcere, pode ser num hospital, pode ser na Cracolândia, independente da circunstância, o Senhor, aleluia, resgata a alma que lhe pertence. Está entendendo, irmão? Louvado seja Deus. Eu estou sentindo aqui uma força, uma virtude que vem do alto, e o Senhor entra na tua casa, no seio da tua família, com providência. Aleluia, está tudo perdido aos olhos do homem, mas aos olhos de Deus, o Senhor acende uma chama de esperança dentro dos corações, porque o Senhor, Ele quer fazer obras, e o inimigo da tua alma, aleluia, ficará debaixo dos teus pés. Você, para entrar aqui, você sentiu uma opressão terrível, uma força contrária, aleluia, se opondo, aleluia, à tua vinda nesta manhã. E até aí, online, você está sentindo esta força, aleluia, resistindo à palavra. Mas hoje, aleluia, aleluia, o Senhor quebra as cadeias, solta, tem um alvará de soltura hoje aqui, e o juiz, o justo juiz, Jesus Cristo, o Filho de Deus, aleluia, assina embaixo deste alvará. Deus seja louvado. Agora nós vamos agradecer a Deus. O Senhor dará oração a um dos seus servos aqui na frente. Juntos vamos agradecer.